Esse é o significado de uma perspectiva pentecostal de missões. Eu quero já iniciar essa aula, trazer o contexto de toda a história do pentecostal. Primeiro, no Velho Testamento, vai nos dizer, Deuteronômio 26, 2, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Bom, no Velho Testamento havia um costume dos judeus de fazer esse cumprimento da palavra de Deus, de fazer uma festividade pela colheita daquele fruto naquela época. Não só da colheita, mas também vai relatar em Deuteronômio 10, 1, naquele tempo, disse o Senhor, alisa-se 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. E naquela mesma festividade, comemorava também a celebração dos 10 mandamentos, que foram feitos em tábuas, ali no Monte Sinai. Então, haveria 2 temas de comemoração naquela época. E assim era o Pentecostes do Velho Testamento. O Pentecostes tem 2 fases. A fase do Velho Testamento e a fase do Novo Testamento, que nós conhecemos. Do Velho Testamento era apenas uma festividade de comemorativa da colheita, da tábua dos 10 mandamentos, e assim sucessivamente. Dentro daquela festa, havia todo tipo de pessoas de vários países, unidos num só objetivo, comemorar a colheita, comemorar os 10 mandamentos, mas Deus é um Deus de surpresa, é um Deus que gosta que teus filhos comemora o seu milagre e a sua maravilha. Deus gosta do seu servo reconhecer a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e agradecer com forma de gratidão. Qual é a sua forma de gratidão? Oferecer cultos de gratidão a Ele pelo prodígio, pelo milagre, pela providência. Assim Deus o quer de mim e de vocês, um reconhecimento dos seus feitos. E era o que o povo judeu estava fazendo, agradecendo a Deus pela colheita, agradecendo a Deus pelos 10 mandamentos das tábuas feitos por Moisés. E assim aquela festa estava acontecendo, como uma festa de comemorativa semanalmente. E dentro daquela festa, os seus discípulos estavam no meio daquela festa. E quando eles estavam no meio daquela festa, havia uma promessa. Qual era essa promessa? A descida do Espírito Santo sobre toda a carne humana. Assim como está escrito em Joel, capítulo 2, que toda a carne humana receberia o Espírito de Deus sobre as suas vidas. Então, vem a segunda fase do dia de Pentecostes, que se encontra em Atos 2. É neste exato momento que o cumprimento da promessa vai acontecer diante desta festividade, diante de uma comemoração, diante de todo agradecimento a Deus. Então Deus olha para do alto céus e vê aquela multidão de pessoas reunida em um só lugar, em adoração, em exaltação,
em louvor ao seu nome. Deus não se controla lá no trono da glória. Deus vê que aquele momento exato é o momento de ordenar que o seu Espírito aconteça naquela festividade. Porque Deus gosta de uma festa comemorativa quando o seu nome está em primeiro lugar. Quando o seu nome está sendo exaltado, Deus se prontifica a visitar aquela festa. Deus se prontifica a visitar aquele culto. Quando o seu nome está exaltado, quando o seu nome está adorado, quando o seu povo exalta o seu nome, Deus se prontifica para descer e derramar o seu prodígio, que é o Espírito Santo. A igreja está compreendendo a fase do Pentecoste. A primeira fase é no Velho Testamento. Agora a segunda fase é no livro de Atos dos Apóstolos, como já foi lido aqui. E naquele momento, todos se estranharam, porque era só eles que falavam em uma língua. Agora todos estavam falando a mesma língua. Lembra que em Gênesis 11, a criação da torre, aquele povo queria que só eles tivessem oportunidade. Mas Deus olhou lá dos céus e disse, olhou para o coração humano e olhou, não é bom essa ideia de construir uma torre para si só. Eu vou bagunçar tudo. Eu vou derramar uma linguajar que um vai entender mal. Outro vai dizer, traz o tijolo. Ele vai entender, traz a ferramenta. Um vai entender, traz o cimento. Ele vai entender, traz a areia. Eu vou confundir essa ideia. Então, assim sucedeu também no livro de Atos dos Apóstolos. Todos estavam reunidos, adorando a Deus. De repente, vem um vento perpetuoso. E todos foram impactados pela presença de Deus. Todos se transformaram numa arca de Deus. Porque outrora, Deus habitava apenas dentro de uma arca feita de madeira e feita pela mão do homem. Agora Deus determina que Ele quer andar dentro da sua criação. Quem é a sua criação? A raça humana. Aquele que um dia entregou a sua vida. Aquele que um dia aceitou o sacrifício da cruz. Agora Deus determina que vai estar dentro do homem. Ele escolhe agora o homem para andar dentro dele e fazer morada dentro do homem. Agora nós estamos com a presença do Todo-Poderoso, mas que por mais que nós somos falhos, por mais que nós somos pecadores, mas Ele nos escolheu para ser a arca da aliança, para ser a arca da sua presença. Aonde você chega com a presença de Deus, algo de sobrenatural tem que acontecer, porque não é você, é a presença do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Aleluias. A amada igreja está entendendo? Aleluias. Então Pedro se levanta e se coloca prontidão no meio daquela multidão, porque estavam dizendo, estavam todo embriagados. Esse povo se embriagou com vinho. Esse povo deixou que o álcool, deixou que o vinho dominasse o seu consciente. Agora estão doidos, estão nos imitando. E Pedro, com autoridade, com graça, diz com ousadia: reis, povo judeus, lembra da promessa que Deus fez. Está acontecendo hoje. Nós não estamos embriagados de vinho, nós não estamos loucos, nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, que veio e impactou as nossas vidas. Quando Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Deus estava dizendo: ainda não é hora para sair para a batalha, porque eu estou enviando o Espírito Consolador. Quando Ele vier, Ele vai te revestir com autoridade, com poder e com fogo. E onde tu pisar, o inimigo tem que bater em retirada. Aleluias. Assim sucedeu no dia de Pentecostes.
todos foram cheios, e todos falaram na língua dos anjos, e todos ficaram espasmados, judeus. Como assim? Era um povo comum, agora estou falando igual a nós. Aleluia. Aqui é uma introdução do que o Pentecostes no Novo Testamento e o Pentecostes no Velho Testamento. Tem duas fases. O Pentecostes apenas para o Velho Testamento era uma festividade, mas para nós agora no Novo Testamento, o Pentecostes é a descida da promessa de Deus, de enchermos do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Quantos estão entendendo essa lição? Quantos estão entendendo a compreensão do Pentecostes? Aleluias! Louvado seja Deus! Esse é o histórico do Pentecostes. Aleluias! Vamos lá para a nossa lição. No tópico 1. 1 e 1. Somos evangélicos a partir de João 3,16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história dos evangélicos começa em João 3,16, quando eu e você aceitamos o sacrifício da cruz. Nós estamos declarando que nós seremos servos do Senhor Deus vivo. Aqui começa a história dos evangélicos. Nós só tornamos evangélicos quando nós aceitamos o sacrifício da cruz, em João 3,16. Ninguém se tornou evangélico por acaso. Ninguém se tornou evangélico porque achou bonito. Ninguém chegou a ser evangélico porque é bom. Você se tornou evangélico porque você reconheceu o sacrifício da cruz. O sangue foi pagado com alto preço. Um sangue de uma pessoa que não devia nada, mas se tornou o cordeiro de sacrifício para perdão dos nossos pecados e para a eternidade morar com Ele. Esse é o histórico do nós evangélico. E no tópico, aleluias, 1.2, os irmãos ficam com a oportunidade de participar da nossa lição. Tópico 1.2. Aleluia. Somos pentecostais como o termo pentecostal. Nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, podemos acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada. Aleluia. Em João, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Todos nós recebemos o batismo do Espírito Santo. A minha primeira experiência com o Espírito Santo, eu era um novo convertido. E eu fiz um pedido a Deus, que eu fosse batizado com o Espírito Santo na descida das águas. Mas Deus queria muito mais além. Não era no descer da água,
Um certo dia, numa segunda-feira, no culto de mocidade, Deus me surpreendeu. Eu estava no banco, adorando a Deus de olhos fechados, e de repente, de olhos fechados, Deus abre minha visão. Eu vejo uma bola de fogo, vindo descendo do alto, da minha cabeça aos plantas dos pés. Quando essa bola de fogo desce sobre minha cabeça, eu já não estou falando mais em minhas línguas, eu já estou falando em língua dos anjos. Ali foi uma surpresa de Deus para a minha vida, no culto de mocidade. Eu era um novo convertido, eu era um novo jovem convertido, e tinha um alto desejo, um alto sede de buscar o Espírito Santo, de ser impactado pelo Espírito Santo. E uma bela festa de mocidade, uma segunda-feira, pense, numa segunda-feira, você ser impactado pela presença de Deus. Eu já tinha me preparado à outrora, já tinha buscado ao Senhor nas madrugadas, já tinha buscado ao Senhor em jejum, já estava lutando, buscando incessantemente a presença de Deus. E Deus, eu disse, na alta de sua glória, é hoje que você vai provar do meu Espírito Santo. E de repente, numa segunda-feira, Deus desce. Puff, e ali eu começo a falar em língua dos anjos. E eu fico com dúvida, porque eu penso que eu estou imitando o irmão da direita. Em outro culto, a mocidade também. Deus testifica através da missionária que estava pregando naquela outra noite. Você não está imitando alguém. Foi eu que te batizei com o meu Espírito Santo. É você mesmo que está falando na minha língua do meu Espírito Santo. Você não é imitador de ninguém. Foi eu que te batizei com o meu Espírito Santo. Aleluias. Foi uma experiência extraordinária. Dali por diante, a minha sede por Deus foi só aumentando. A minha vontade de buscar a Deus foi só aumentando. Parecia que eu estava nadando na presença de Deus, de tal forma que onde eu iria, onde eu passava, eu só queria falar do amor de Cristo, eu só queria falar do amor de Deus. Tanto no meu serviço, quanto dentro do ônibus, na rua onde eu passava. E assim Deus foi me capacitando a cada dia. E outra experiência que eu tive com Deus foi o dom da palavra. Eu disse, Senhor, me capacite na Tua palavra. Eu quero entender as Tuas escrituras sagradas. E Ele diz, eu vou te batizar com o dom da minha palavra. Eu vou te dar o dom da minha palavra. Eu vou descer um manto sobre ti. E tu vai entender as minhas escrituras. Quando você estiver pregando, não é você que vai estar falando, é o meu Espírito usando a tua boca para falar com aquele que quer ouvir a minha palavra. Aleluias. E outra experiência que eu tive com Deus, eu disse, Senhor, eu não quero estar na tua casa apenas sentado, olhando para os cantos, para a direita. Senhor, eu quero sentar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. Eu quero ser como Davi, que bailava na presença de Deus. Toda vez quando um hino é tocado pelo Espírito Santo, toda vez que um hino é cheio da presença de Deus, eu sinto a presença de Deus e Deus me tome em danças, em forma de dança. Muitas vezes Ele me toma para pular, Ele me toma para dançar, Ele me toma para fazer várias coisas, bater palma. Isso é uma coisa que Deus, pedi para Deus, uma experiência minha com Deus. E toda vez quando eu sinto a glória de Deus, toda vez quando eu percebo a glória de Deus, meu corpo não suporta, minha alma não suporta, minha alma se torna com o Espírito Santo e se torna uma coisa maravilhosa. Eu não me aguento em pé, eu não me aguento sentado, eu não me aguento parado. O Espírito Santo me toma de tal forma que eu não me controlo. É o agir do Espírito Santo. Quando você pede para Ele te desce sobre você, e conforme que você pede, Ele dá conforme você pede. Aleluias. Eu pedi o dom da palavra, Ele me deu. Eu pedi a graça de dançar na presença de Deus, Ele me deu. Assim como Davi bailava na presença dEle, eu desejei algo isso para mim também, de vir para os cultos, adorar dEle da forma que Ele deseja, adorar
em aplaudir Ele, em adorar, em pular, em adorar, em gritar, em glorificar, em exaltar o nome dEle. É essa forma que tem uma experiência com o Espírito Santo. Você também pode pedir para o Espírito Santo te impactar conforme que você deseja que Ele te impacte, que Ele vai fazer a tua vontade. Mas tudo é para a honra e tudo é para a glória dEle. E uma missionária falou para mim: Deus manda te dizer que tu será diferente no meio dos meus. Essa é a diferença que Deus me colocou. Quando eu sinto a glória de Deus na casa, eu não me aguento, eu me derramo na presença de Deus, e eu transfiro essa presença de Deus da forma de pular, da forma de adorar, conforme o Espírito Santo me conduza. É assim que nós tenhamos, como nós viemos à casa do Senhor, viemos com o coração quebrantado, um coração dilacerado, um coração rasgado, um coração que precisa da presença do Espírito Santo, a dia após dia. Ele tem prazer de nos visitar, Ele tem prazer de nos renovar, Ele tem prazer de nos encher. Aleluias, glória a Deus. Essa é a experiência que nós temos com o Espírito Santo. Glória a Deus. Tópico 1.3. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para missões modernas, sem dúvida, é ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja, onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar. Implantar igrejas faz parte da missão. Aleluia. Implantar igrejas faz parte da missão do Espírito Santo. Essa é uma das prioridades do pentecostalismo. Ir ao lugar onde não tem lugar para Deus ser adorado. É você sair do seu lugar que você tem um templo e abrir outro templo onde não existe. E evangelizar aquela redondeza e colocar aquele povo dentro do templo. Essa é a parte também importante do pentecostalismo. Construir congregações para abanhamento de alma, para acrescentar aquela alma com ensinamento e doutrina da palavra de Deus. Assim foram os apóstolos. Eles passavam por cada redondeza, deixavam uma igreja, deixavam um representante, e eles iriam visitar como estavam aquelas congregações, e ali introduzia, e ali dava direções para aquele dirigente, para aquele representante, continuar na peleja, continuar na batalha, não desanimar, não enfraquecer, mas continuar evangelizando, mas continuar ganhando vidas. Assim também o crescimento da primeira igreja foi dessa forma. Esse é o primeiro sinal do pentecostalismo nas nossas vidas. É levar o evangelho a toda a criatura. Fazer diferença aonde nós quer que chegamos. E outra é nós priorizar o Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo, como diz Efésios. Não entristeçai o Espírito Santo com coisas que vêm desagradar a Ele, com coisas que vêm entristecer a Ele, com coisas que vêm fazer com que Ele fique triste. O Espírito Santo é sensível, é igual uma manteiga. Quando ela está na geladeira, ela fica intacta,
mas quando ela é na presença do sol, ela se derrete, porque a sensibilidade do fogo faz com que ela derrete. Assim é o Espírito Santo. Quando você aflige a sua primazia, quando você aflige a sua potente presença, ele se entretece, ele fica observando, mesmo que você clame, mesmo que você jejue, mas se você entristeceu ele, ele não vai fazer o que você deseja a sua alma, porque ele está triste. E não podemos entristecer o Espírito Santo, porque dependemos dele para fazer a obra de Deus. Dependemos dele para ganhar as almas. Dependemos dele para aprender de Deus. Dependemos dele para ser cheio de Deus. Dependemos dele para ser diferente nessa terra. Então não tem por que entristecer o Espírito Santo com coisas banais, com coisas terrenas. Aleluias. O Espírito Santo é sensível. Basta uma coisinha de nada, você percebe que ele ficou triste. Aleluias. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é a nossa arma poderosa. A presença dele nas nossas vidas é prioridade. Foi por isso que ele veio viver dentro de nós. Aleluias. Glória a Deus. Alguma pergunta, dúvidas? Vamos seguir. Glória a Deus. Tópico 2. A obra missionária depois do Pentecostes. Atos 8, 29. E disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O moço estava lendo em Isaías, e Felipe, cheio do Espírito Santo, explicou o que estava escrito. E Felipe, com um servo, lhe pergunta: se crês de todo o coração? E aquela pessoa que estava lendo Isaías disse sim. Então Felipe fez o apelo e o batizou. Ou seja, a missão depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, todos foram cheios. E como cheios, tiveram a sabedoria de Deus, das Escrituras Sagradas. E estava andando no carro, um moço, lendo Isaías. E o Espírito Santo impeliu em Felipe. Ele foi correndo. Ele não acompanhou o carro de bicicleta. Ele não acompanhou o carro com outro carro. Na época não havia carro. Na época era pezão mesmo. É você andar, para acompanhar aquele carro, ele precisou o quê? Correr. O Espírito Santo fortaleceu para que ele alcançasse aquele carro e ficou igualado àquele carro e perguntou para ele: tu crê no que está lendo? E ele disse: eu creio. Tu crê no que está escrito? Creio. Então, você quer aceitar Jesus? Você quer ser batizado? Ele disse: creio. E assim foi nascida ali uma nova criatura através da vida de Felipe. Felipe foi um diácono, um evangelista, um dos primeiros missionários a evangelizar, a ganhar multidões. Depois de Paulo, depois de Pedro, ele foi um dos que mais ganhou almas para o reino de Deus. Aleluias. Assim foi o efeito do dia de Pentecostes. Todos foram cheios da sabedoria, da ciência de Deus, e todos ali souberam como levar o evangelho de Deus. Por isso que Jesus diz: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus estava falando assim: não saia até que venha o Espírito Santo. Ele vai te direcionar como falar, ele vai te direcionar como chegar, ele vai te direcionar como chegar às vidas e alcançar as vidas.
Por isso que nós não devemos sair sem orar. Nós não devemos sair sem meditar na palavra. Nós não saímos sem jejuar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos instruir como chegar nas almas. As almas já estão cheias das coisas banais da terra, e nós vem com o maná do céu, que vai abrir a sua visão que está escamada, e Jesus, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua presença, vai tirar a escama dos olhos desse pecador e vai mostrar o caminho da verdade, que ele diz, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a ponte que leva ao Pai, Ele é a ponte que leva à eternidade, Ele é o Pai que leva a salvação, Ele é o Pai que vida leva à eternidade, Ele é o caminho para o céu. Aleluias! Louvado seja Deus, Santo Espírito de Deus. Tópico 2:1, a causa da obra missionária da primeira igreja. A igreja cristã viveu o seu maior crescimento, foi o do primeiro século de nossa era. Primeiro, foram cheios do Espírito Santo. Segundo, perseveravam na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 4, 5, 6, 7. Obediência à fé. 4. Nas escolhas. 6:3. Atos 6:3. Esses pilares é que fortaleceu a igreja de Atos dos Apóstolos. Perseveravam na oração, perseveravam no ministério da palavra, perseveravam na obediência da fé, perseveravam nas escolhas. Esses são os pilares do crescimento do livro de Apóstolos dos Atos. O crescimento da igreja, porque era um povo que orava sem cessar, era um povo que meditava na palavra sem cessar, era um povo que pedia a orientação do Espírito Santo, como fazer, como escolher, como instruir, como capacitar, como fazer a sua obra. E assim o Espírito Santo o impelia e direcionava como fazer, até o escolhimento daqueles que poderiam fazer a obra. Era o Espírito Santo, aquele está cheio de mim, aquele está cheio de mim, aquele transborda de mim. Escolhe aquele, escolha ele, escolha ele, coloca ele, coloca ele. Ele vai fazer muita diferença. Ele está cheio de mim, ele vai pregar, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai ajudar as viúvas. Lembra da escolha dos obreiros? Quando as viúvas se levantaram, disse: vocês não têm tempo mais para me atender. Escolha homens cheios da presença de Deus, capacitado, transbordante da presença de Deus, para que possam nos ajudar. Enquanto vocês estão ali no ministério da palavra, eles poderão me ajudar com a auxiliação, com aquelas viúvas que precisavam de ajuda. E assim foram escolhidos aquelas pessoas cheias da presença de Deus. Ou seja, o Espírito Santo também direcionava as pessoas corretas, não corretas, mas porque elas tinham a direcionamento do Espírito Santo. Elas também eram sensíveis ao Espírito Santo. Aleluias. No tópico 2:2, a expansão missionária da primeira igreja. Apóstolo Paulo estabelece igrejas nas 4 províncias. O apóstolo Paulo acrescenta igrejas nas 4 províncias. Barnabé, Pedro, Silas, Felipe, João, Marcos, Apolo, Aquilá, Priscila, são os missionários da época que faziam a diferença. Lembra de como Barnabé estava orando a certo dia na sua casa, pedindo direção do Espírito Santo para evangelizar o seu povo. E Deus manda Pedro na sua casa. E Pedro tem uma revelação de Deus. Desce um vaso como se fosse
como se fosse um pano descendo sobre ele. E ele não compreende aquelas variações de comida. E ele, como obediente às leis, ele não podia comer qualquer coisa. Aí ele vai entender a interpretação do sonho quando ele chega na casa de Barnabé, quando todos estão reunidos, esperando expressar das palavras de Pedro. E Barnabé vai lá se ajoelhando diante de Pedro. E Pedro fala assim, não precisa você se ajoelhar diante de mim. Eu sou irmão como você. Não precisa me ajoelhar perante mim. O único que você pode se ajoelhar é o Todo-Poderoso Deus, que me enviou aqui para trazer uma palavra para a sua vida e para todos aqueles que estavam esperando a ouvir. E ele entendeu porque Deus não faz acepções de pessoas. Quando Deus quer salvar, não importa a sua característica, não importa a sua cultura, não importa a forma que você se encontra, Ele quer te salvar e pronto. Ele quer te libertar e pronto. Essa é a vontade divina, que todos sejam salvos, que todos recebam a palavra dEle, que todos sejam conscientes da palavra dEle. Deus não faz acepção de ninguém. Aleluias, Deus quer salvar a todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu tempo já está quase findando. Tópico 2, 3. Deus não faz acepção de pessoas, como foi falado. Tópico 3. Tópico, ação do Espírito Santo e a obra missionária. Isaías 61, 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e libertar os cativos oprimidos. O Espírito Santo, o propósito dele na nossa vida, na sua vida, não é apenas para nós dançar na presença dele, não é apenas para o adorar, mas para nós levar a sua mensagem de salvação, a sua mensagem de libertação, a sua mensagem de cura, a sua mensagem de restauração, a sua mensagem de eternidade. Esse é o propósito do Espírito Santo na minha e na sua vida, fazer que povo seja alcançado pelo potente mão de Deus, seja em qual geração, seja no seu bairro, seja na sua rua, seja em qualquer lugar que você possa ir, o Espírito Santo vai te dizer como chegar na pessoa, como falar dele na pessoa. Não importa se a pessoa é braba, não importa se a pessoa é mansa, não importa se a pessoa está carregada de demônio, não importa a pessoa, não importa o estado que a pessoa se encontra, o importante é que o Espírito Santo tenha a palavra certa para te colocar na tua boca, para colocar na minha boca e te alcançar aquela vida que está no cativeiro. Essa é a importância do Espírito Santo na minha e na sua vida, levar o Evangelho a toda criatura. Ele não veio essa terra por acaso, Ele não batizou você, não foi por acaso, Ele não batizou você porque você é importante, Ele não batizou você porque você é estrela, não, Ele batizou você porque Ele faz parte de uma missão através da sua vida e da minha vida. Nós cumpriremos essa missão através do Espírito de Deus na minha e na sua vida. Só através dele que nós poderemos falar do amor de Cristo. Em Lucas 9:1, glória a Deus. E convocando os seus 12 discípulos, disse-lhe: recebei virtude sobre todos os demônios, para curarem enfermidade. Jesus chama os 12 ali no canto e diz: a partir de hoje, vocês terão autoridade sobre toda carta de demônio, não importa o tipo de demônio, eles vão ter que se ajoelhar diante do Espírito de Deus, que vai estar nos vossos corpos, e onde vocês colocar a planta do pé, Satanás tem que respeitar, Satanás tem que bater em retirada, ele tem que respeitar a presença do Todo-Poderoso Deus. Foi isso que Jesus falou para aqueles discípulos: hoje eu te encho da minha presença, mas a minha presença os demônios têm que respeitar, os demônios têm que retirar,
porque na minha presença não existe treva, na minha presença não existe rancor, na minha presença não existe mágoa, na minha presença não existe falsidade, na minha presença não existe ciúme, na minha presença existe o amor, existe a paz, existe a esperança, existe a fé, existe solução para esta vida. Aleluias! É assim nas nossas vidas a presença de Deus. Nós não devemos que ter medo de demônio nenhum, gente. Nós temos a autoridade de Deus. O Espírito Santo está sobre nós. E através do poder dele, você pode estender as mãos e pela autoridade que há acima de todos os nomes, Jesus de Nazaré, ele vai bater em retirada. Lembra aquele demônio que ele falou: "Oh Jesus, o que nós fizemos por ti, para que você venha perturbar nós antes do tempo?" Os demônios conhecem a presença de Deus. Ele sabe quando a pessoa está cheia da presença de Deus. Ele não faz bagunça. Ele obedece e sai. É essa autoridade que nós temos. É na autoridade do nome de Jesus. Pega a tua bagagem e sai. E ele tem que obedecer à voz da autoridade de Deus. Não é nossa voz. É o Espírito Santo na minha vida e na sua vida que ele vai obedecer. Ele obedece à voz de Deus dentro de mim e dentro de vós. Se o Espírito de Deus está dentro de mim e dentro de vós, você não tem medo, porque Deus fala: eu não dei espírito de medo, eu dei um espírito de coragem, um espírito de autoridade, um espírito de poder, para pisar nas cobras, serpentes, escorpiões, para que onde você passar, você faça a diferença. Lembra de Pedro fazendo missões? Uma cobra picou ele, e todos achavam que ele ia morrer Paulo. E todos achavam que ele ia morrer, mas estava dentro dele o Espírito Santo. Mesmo que foi picado pela cobra, a cobra teve que bater e retirar, porque era o próprio Satanás dentro daquela cobra, porque ele queria bater Paulo para não fazer mais missões. Mas a presença de Deus abateu aquela cobra junto com Satanás, que queria barrar ele. Aleluias! Olha a importância de participarmos da nossa aula, escola bíblica dominical. Aleluias! Então, nós temos que deixar o Espírito Santo fazer morada nas nossas vidas. Nós temos que buscar a forma de agradá-lo. Como nós podemos agradar? Meditando nas Escrituras Sagradas, orando, jejuando, vigiando todo o tempo. Aí você estará agradando o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ter prazer de te usar aonde você quer que esteja. Glória a Deus. Já caminhando para o final. Glória a Deus. Essa foi a capacidade do Espírito Santo. Tópico 3.3. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdade Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a existência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo age na vida da igreja, ali fica claro que o Deus da Bíblia não é deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Atos, verso 17, 28 a 30. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será o celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase do Pentecostais.
A importância do pentecostalismo é isso. Dar crédito à primaria da presença de Deus. Quando a igreja do Senhor dá legalidade ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar, a igreja é diferente na face da terra. Assim como foi no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja de hoje não está isenta de ser diferente, porque tem o Espírito Santo de Deus. Se tem o Espírito Santo de Deus, tem a diferença, tem a capacitação, tem a sabedoria, tem a direção, tem um alvo. Qual é o alvo? Almas para o reino de Deus. E como foi falado aqui, é o Espírito Santo que direciona. Que nesta escola dominical, nessa manhã, você possa, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busca Ele, porque Ele tem prazer de te encher. Ele tem prazer de te usar. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Quantos aqui já provaram do Espírito Santo de Deus? E quantos aqueles que ainda não provaram do Espírito Santo de Deus? Se você crê que Ele pode te batizar hoje, se coloca de pé. Busca Ele de toda a alma, de todo o coração. Porque é prazer dEle encher toda a carne. É promessa. Receba essa promessa. É promessa de batizar todos que desejam ser cheios da presença dEle. Aleluias. Aleluias. Vamos ver se o povo entender a lição de hoje. Primeiro questionário. A que nos referimos com o termo pentecostal? Alguém se arrisca? A que nos referimos com o termo pentecostal? Alguém se arrisca a responder? A que nos referimos com o termo pentecostal? Se você tem o Espírito Santo, já é a resposta. Referimos-nos ao crente que crê a mesma experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos. Vou dar mais uma chance. Qual é uma das mais significativas contribuições pentecostais para as missões modernas? A ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar novas igrejas, correto? Qual o acontecimento que impulsionar a obra missionária da primeira igreja do Novo Testamento? Correto. Segunda lição, como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões? Com entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Quinto, qual é a característica mais surpreendente no livro de Atos? A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Aleluias. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para Deus que possa visitar a sua alma, o seu coração, a sua mente. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa escola bíblica dominical. Continuo orando pelo seu irmão aqui. Eu sou carente também das suas intercessões, que eu também vou estar orando por suas vidas. Senhor Deus Pai, soberano, Criador dos céus e da terra,
Obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã da escola dominical. Continua abençoando teu povo, Senhor Deus. Continua renovando teu povo. Se o Senhor quiser, meu Deus, descer com o teu Espírito Santo nesta manhã, seja feita a tua vontade. Alcançar essa alma, esse coração que almeja ser tocado pelo teu Espírito Santo. Ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra, meu Deus, conceda a vontade do coração desse homem e dessa mulher de ser impactado, assim que um dia foi impactado por tua presença, por tua graça, por tua bondade. Meu Deus, continua visitando a tua noiva, continua dando graça, continua dando sabedoria, continua dando força, para que nós possamos marchar até, meu Deus, o chegar, meu Deus, o final desse século, Senhor Deus, e receber a tua presença real, que você vai nos levar para a mansão celestial. Nos prepara, Senhor, a cada dia, nos prepara, Senhor, a cada momento. É que eu te peço, meu Pai, esteja com o teu povo, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém. E agora a oportunidade, em nome de Jesus. Hino de número 100. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflições, misérias, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar